Vamos iniciar nosso trabalho. Primeiro, boa noite a todos. Todos são bem-vindos nesta quinta-feira maravilhosa. Para mim foi. Espero que para vocês tenha sido também. E continue sendo assim. Saindo daqui, vou tirar aquela soneca, dormir a noite inteira, levantar forte amanhã. Espero que vocês também tenham esta alegria. Temos que viver cada dia com alegria, com boa vontade, porque estamos enfrentando as etapas, dia a dia, dia a dia. Problemas surgem, mas nós vamos resolvendo. Quando tem dúvida, oremos, falemos com Jesus, falamos com Ele: Senhor, está acontecendo isso, me ajude. E vem na nossa mente a direção, o caminho a tomar, e nós acabamos às vezes tomando o caminho errado, mas Ele manda o caminho certo, nos induz de todas as maneiras, tá? E nós que somos espíritas aprendemos muita coisa que as outras religiões não sabem. Então nós somos privilegiados, sabemos como a vida funciona e vamos estudar isso hoje. Elevemos nosso pensamento a Jesus e vamos orar. A oração harmoniza o ambiente, nos põe em contato com Ele e facilita que os espíritos que trabalham conosco encontrem meio de nos ajudar aqui agora, deste exato momento. Senhor Jesus, estamos reunidos em Seu nome novamente e esperamos milhares de vezes repetir esta reunião. E sabemos que Tu és amor e bondade, sempre está disposto a nos ajudar. Todas as vezes que reunirmos 2 ou mais pessoas em Seu nome, Tu lá estarias, disse, e nós sabemos disso. Estamos então Te pedindo, estamos reunidos em Seu nome. Queremos fortalecer a nossa fé, os nossos conhecimentos, as nossas convicções em muitas ideias que são corretas e às vezes nos parecem falsas. Tira, Senhor, essas dúvidas de nós. Permita que possamos estudar bem a doutrina espírita, divulgada pelos espíritos superiores em Seu nome, para que possamos melhorar o nosso caminho, o nosso entendimento, a nossa maneira de viver. Ajuda, Jesus, que possamos também curar as nossas enfermidades da alma, principalmente da alma, que é o objetivo de estarmos aqui encarnados, com a Sua ajuda, porque a nossa boa vontade vai ser grande. Esteja conosco nesta noite mais uma vez, assim seja. Os espíritos, através da doutrina espírita, não revelaram só que nós vivemos após a morte e como vivemos. Não. Primeiro eles disseram: nós vivemos após a morte. Morremos, saímos do corpo como se tira uma roupa e joga na lata do lixo a roupa velha e saímos da roupa. Assim é a morte. Nós também jogamos nosso corpo na lata do lixo, ou seja, no cemitério, né? Alguns cremam até, mas colocamos lá no cemitério, com todo respeito a ele, porque nós somos gratos àquele corpo que serviu para melhorar o nosso espírito. Então tem que ter o respeito pelo corpo, lógico, mas ele não serve mais para nada, a não ser servir de ração para a terra, que vai continuar o ciclo da vida com os seres inferiores, né? Vai processar, é verdade. E é preciso ser assim. Saindo do corpo, então, nós nos sentimos igualzinho, do jeitinho, e ficamos naquela dúvida, porque vamos imaginar que eu saísse do corpo aqui agora, meu corpo caísse aí, morto, desse um piripaque, né? Que a gente fala. Ora, piripaque já está no nosso dicionário, já entrou no nosso dicionário. Sim, porque é cultura, né? Popular, entra no dicionário. Desse um piripaque, eu ficasse de pé, o corpo caído, eu dizia: olha eu aí, morri, né? Como diz o homem da televisão, morri. Mas se eu que sou espírita, sei, eu vou olhar para o meu corpo e dizer: olha, está com as 2 canetas ainda no bolso, está com a camisa vermelha, que não é do PT,
Viu? Não é, fica bem claro. Mas isso aí não é vermelho do PT, isso é quase vinho. Ah, tá, ainda bem. O do moço ali que parece PT. Certo? Aí eu diria com a camisa, tudo. Não, então eu não morri não. Eu tô aqui. Eu ia ficar iludido. Mas eu, como sou espírita, vou dizer não. Meu corpo morreu e eu estou ainda. Só que esta camisa vermelha que o meu espírito está trajando, ela se reproduziu, se tornaram duas camisas, né? Uma que está no cadáver e a outra que está cobrindo o meu espírito. Você vai dizer, como isso ocorre? Isso ocorre porque a mente do espírito reproduz exatamente no corpo do espírito o que ela sentia no corpo carnal. Ela reproduz. Por isso que a gente fica igualzinho. Aí eu vou andar de óculos também, viu? De óculos. Mas diz que espírito não precisa de óculos e eu estou usando óculos. Bem, deixa esse negócio para lá. Vou orar para esses irmãos me levarem, se eu tiver condições de ir direto, né? Para o mundo espiritual, espero que tenha. Se não tiver, tem que esgotar minhas energias negativas para depois ir. Mas a gente pensa que tem. Aí vai para o mundo espiritual, lá depois de instruído é que eu vou deixar de usar óculos. E alguns nem querem deixar. Alguns espíritos dizem, não, eu vou continuar usando óculos aqui mesmo. E continua. Por quê? Porque ele reproduz pela mente aquilo que o corpo tinha. Tá? Aí eu sei que eu desencarnei. Chegando lá no mundo espiritual, vou verificar as cidades funcionando, depois de me tratar funcionando e tudo, e de repente aparece um telão lá e a direção da colônia ou algum mensageiro dá uma mensagem. Aí eu digo, o que é isso? É o diretor-geral da cidade, o governador da cidade que está dando uma mensagem. Aí eu assisto. Meu Deus, que homem lindo! Ah, é? Meu, como é que esse cara ficou assim? Amando, fazendo bem. Quer dizer que eu posso ficar assim, brilhoso em luz? Pode, é o destino de todo mundo. Quer dizer que todo mundo tem um destino, brilhar em luz. Mas não precisa de eu chegar lá no mundo espiritual, não. É só abrir a Bíblia e ver. Querubins, serafins, não tem isso na Bíblia? Tem. E os querubins cuidam da segurança, não é assim que falam? Os serafins, não sei o que mais, tudo. Porque os videntes viam esses espíritos iluminadíssimos ajudando o povo de Israel e chamavam de querubins, de serafins, de anjos, né? O anjo veio falar com José. Anjo. Aí nós vamos no latim e vemos que anjo significa espírito. Só isso, anjo é espírito. Mas na língua portuguesa traduziram, acostumaram a chamar anjo um ser diferente da humanidade, um ser puro, um ser avançado que executa as ordens de Deus. Aí botamos na cabeça que anjo, conforme está na Bíblia, não é um espírito que evoluiu, é um ser especial que Deus criou lá para cumprir suas ordens. Agora vem os espíritos superiores e diz, não, anjo não é ser especial, espírito avançado não é ser especial, é um irmão nosso que avançou. Portanto, aprenda, você também vai avançar, todo mundo vai avançar. Quem quiser avançar por bem, vai mais rápido. Quem não quiser e ficar teimando no mal, vai avançar pela dor. A dor força, querendo ou não, ele cai na dor que não tem jeito. A natureza tem mecanismo de dor, tá? Aí, pela dor, ele vai até modificar as suas atitudes e desenvolver o amor. Quer dizer que para eu virar um espírito lindo, bonito, iluminado, brilhoso, que eu posso tudo aí no universo, eu tenho que fazer o quê? Desenvolver o amor, a sabedoria, a ciência dentro de mim. A moralidade. Quer dizer que todos esses espíritos avançadíssimos, todos são assim? Todos são assim. Não há como virar espírito avançado com imoralidade. Não há. Não consegue. É a mesma coisa que você dizer, que pedras são essas? Brilhosa. Diamantes.
E como é que se formaram esses diamantes? No leito do rio, milhões de anos, a água pressionando o peso da terra, e tudo fez com que esses átomos de carbono, porque o diamante nada mais é que um grupo de átomos de carbono, o mesmo carbono que forma o carvão. Você vai dizer, o mesmo carvão é o diamante? Exatamente, o mesmo, só que no carvão ele está noutra combinação, noutra maneira, e no diamante ele tomou outra configuração, só a maneira, só a diferença é essa. Quer dizer que se você botar um carvão lá no leito do rio, daí a milhões de anos, no meio da terra lá, milhões de anos, ele vai virar um diamante. Vai, demora milhões de anos. Assim somos nós também. A do diamante é uma comparação própria. Nós também. Nós estamos aqui nesse leito de dor, lutando, reencarnando, criando filho, recebendo ingratidão e todo tipo de sofrimento, até a gente aprender a amar e botar na mente que nós temos que mudar a nossa maneira de ser para melhor. Temos que nos transformar em pessoas boas, educadas, mansas, cheias de moralidade, desenvolver o amor. Isso é difícil, muito difícil, mas a gente vai insistindo, insiste um pouco nessa encarnação, insiste noutra, a gente vai chegar lá. Os outros não chegaram, então por que eu não vou chegar? Mas não está cheio de espírito avançado, o tal dos anjos, está milhões do lado de lá atendendo as nossas orações, porque estão pensando que é um espírito que atende a nossa oração, ou é Jesus que vem sozinho voando e vou atender esse irmãozinho aqui, eu sou o Cristo, tá? Agora aquele outro orou, já pensou, Jesus não ia ter tempo nem para se coçar. Isso não é serviço de Jesus, não. Isso é serviço dos espíritos avançados, e não é tão avançado, espírito nesse nível mediano que já atende essas preces, tá? Por quê? Quando você tem um problema aí na rua, quebrou o tubo, você vai, alô, Presidência da República, sim, Temer, na minha rua aqui, ó, na frente do Luz de Carlos, quebrou um tubo, quero que você venha consertar. É assim? Claro que não. Você vai ligar para a prefeitura? Também não. É lá um departamentozinho do departamento lá de obras que vai consertar, tá? O prefeito nem toma conhecimento. Imagina o presidente. Assim também é Jesus. Ora, Jesus é um espírito tão puro que ele tem razões para administrar o planeta, ligar o planeta ao sistema solar, ligar a galáxia, um monte de coisa a fazer. Ele não vai ficar ligando para dorzinha de cabeça de alguém. E isso tem muitos espíritos nessa escala fazendo isso. Orou, eles logo está do nosso lado. Então é uma estrutura fantástica. Milhões. Quando Jesus veio dirigir o planeta Terra, desde quando a Terra ainda era aquela bola de fogo incandescente e foi esfriando, ele já trouxe milhões de espíritos avançados com ele, porque isso não é obra para uma pessoa só, tá? E foi mexendo, e assim vai indo. Então nós aprendemos com os espíritos o seguinte: o planeta todo é bem cuidadinho em todas as direções, em todos os reinos. Existem espíritos que cuidam do reino das águas, e nós aprendemos que é a Maria da Conceição, que seguidamente trabalha aqui conosco quando a médium Beth resolve trabalhar, né? Se comunica e tal, e ela é encarregada do reino das águas, né? E outros espíritos encarregados das florestas, dos animais, e não é só um tipo de animal, cada espécie de animal tem um espírito encarregado daquele desenvolvimento. Tudo é milhões de espíritos trabalhando em laboratórios espirituais, cuidando de tudo. Nós aqui na carne, incrédulos, achamos que não tem nada disso, que nem existe nada do lado de lá, que é morrer e acabou. Um grande equívoco. Aí o espírito André Luiz conta no livro Mensageiros, psicografado pelo Chico, que eles chegaram no Rio de Janeiro, numa casa lá que serve de âncora para o mundo espiritual trabalhar,
terminaram de fazer o serviço na casa da família do Rio de Janeiro e saíram para uma parte rural do estado do Rio de Janeiro, da parte rural. E lá na parte rural, o chefe deles, o Aniceto, recebeu uma comunicação que um pouco à frente tinha havido um acidente. Aí eles se botaram lá. Chegou lá, tinha um homem caído, porque um burro que puxava uma carroça tinha dado um coice no rosto do homem. O homem estava desacordado, com o rosto quebrado, e tinha dois homens, claro, da carne, cuidando do que estava caído, tentando dizer, vamos botar na carroça, vamos chamar alguém para levar para o hospital. Não tem outra saída, né? Claro. E naquela mesma hora, tinha uns 4 espíritos tentando ajudar o homem espiritualmente. Aí chegou o grupo do André Luiz, chefiado pelo Aniceto. Aí o Aniceto chegou e disse, cadê o Glicério? Glicério se apresentou, pronto, chefia. Ele, Glicério, como você permitiu que esse homem tomasse um coice desse burro? Veja bem, o Glicério, chefia, todos os dias de tarde esse homem passa por aqui, por essa estrada com esta carroça. Mas esse homem não ora, é estúpido, só pensa em coisas materiais, nervoso à toa. Eu tento passar para ele bons pensamentos, não entra na mente dele, tá? Todos os dias quando ele maltrata esse animal, eu vou junto com ele dizendo para ele não fazer isso, mexendo com ele. Não tem jeito para esse homem. Então não consegui evitar que o burro desse um coice na testa dele e o machucasse. Não consegui. Ele, então, urgentemente, preste socorro espiritual e até que os irmãos da terra o levem para o hospital. Aí vocês vão dizer, por que ele chamou a atenção do Glicério? Porque o Glicério era o responsável por aquela estrada. Você é o responsável por essa estrada. E você deixou o burro dar um coice no homem. Veja bem, ele, um espírito, não era só ele com uma equipe, cuida da estrada toda. Vocês vão dizer, é assim? É. Então existe espírito que cuida de um bairro? Existe. Existe os que cuidam de uma estrada? Existe. Existe os que cuidam de uma cachoeira, de uma floresta? Existem. Tudo. Os espíritos têm tarefas, tá? Então nós, na hora que oramos, eles que estão mais próximos e que já têm condições de receber nossa oração, vêm ao nosso encontro e nos atendem. Mas nós temos que estar sempre ligados a Deus, ao bem. Não é nos transformarmos em carolas e ver toda hora, Jesus de amor e bondade. Senhor Jesus de amor. Meu amigo Guerra, tudo bem? Jesus de amor e bondade. Ei, não é isso não. É pensar no bem apenas. Fazer as coisas com boa vontade. Lembrou de Deus? Mande um recadinho para ele. É assim, viver normalmente. Não é virar carola, não. O homem de bem, quando ele faz a prática do bem, já é uma oração aquilo. Tá? Para evitar esses problemas. Muitos problemas poderiam ser evitados e podem ser evitados se nós andarmos com o pensamento no bem. Sentou, entrou no carro, vai dirigir seu carro, pense no bem e vai tocando seu carro. Pode, segurando o volante, leve o pensamento a Jesus, fale com ele. Não precisa parar o carro, botar as mãos para o céu, nada disso. Isso aí a gente faz no quarto, quando a gente quer se concentrar bem, né? Isso aí pode fazer, mas no quarto, ou então lá na igreja, se quiser, né? Se quiser, mas não precisa disso. Eleva o pensamento e fale com ele. Toda hora, qualquer dificuldade, vê um perigo à frente, ore antes. Orar e vigiar para não entrar em tentação. Orando a gente já entra, imagina não orando, tá? Então o homem, veja só, se o homem fosse um pouquinho mais sensato, teria recebido o aviso do espírito Glicério e cometido mais, não teria batido tanto no animal. Ora, o animal vai se defender. Acabou dando um coice nele, quase o mata. Não sei se morre, porque o André Luiz não conta se morreu ou não. Só conta o episódio mostrando que naquela estrada havia espíritos para cuidar da estrada. Tá?
Há um costume das pessoas em não estudar o Espiritismo e também entender a Bíblia ao pé da letra. As pessoas entram numa religião, elas não raciocinam, falta raciocínio ao ser humano, vê tudo ao pé da letra. Aí, eu não acredito em espírito. Espírito diz a Bíblia, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz às pessoas: os espíritos dormem, morreu, fica dormindo. Quem sabe das coisas são os vivos. Ora bolas, nós aqui não sabemos nada, quem sabe são eles. Mas lá no Eclesiastes está escrito este equívoco, e as pessoas acreditam. Aí eu conheço uma senhora que veio com esse papo para mim. Aí eu disse: o senhor acha que todo espírito está dormindo? Está lá escrito, dizer que se escrevesse lá que boi voa, a senhora ia acreditar que boi voa, hein? Mas senhora, quando Moisés proibiu comunicar-se, já está dizendo que é possível se comunicar, porque se não fosse possível não ia proibir. Você vai proibir uma coisa que é impossível? Ora, se proibiu se comunicar, significa que os espíritos não estão dormindo, estão se comunicando também. Então, só para ver que o raciocínio do artigo 9 lá do ponto 5 do Eclesiastes está errado, já contraria o próprio Moisés. Eu não pensei assim. É melhor a senhora pensar. Quando Jesus subiu no Monte Tabor, falou com os espíritos de Moisés e de Elias, que está lá em Mateus capítulo 27, então eles estavam dormindo. Senhora, não acredite nesse Eclesiastes não, isso aí é um equívoco. Mas qual a consequência de acreditar nisso? O André Luiz disse que em excursão lá no mundo espiritual, chegou num determinado pavilhão, um galpão imenso. Ele diz que tinha deitados como se fossem múmias, numas caminhas próprias, 1.500 espíritos dormindo. Ele diz: o que tem nesse galpão? 1.500 espíritos dormindo. E aqui nesse galpão? Sim. E por que estão aqui? Porque eles não podem ser acordados e precisam ser protegidos. Estão dormindo e vêm os zeladores e olham, cuidam deles durante o dia. Aí vem à noite outro. Quer dizer que estão dormindo, vão ser despertados, mas por enquanto não é hora. Por que eles estão dormindo? É porque eles na Terra tinham uma religião que dizia que toda pessoa que morre fica dormindo. Aí eles se auto-hipnotizaram, botaram na mente que fica dormindo. Quando saíram do corpo, começaram a querer dormir. Eu já morri, então eu tenho que dormir. Eu já morri, eu tenho que dormir. E se auto-hipnotizaram e dormiram. Estão lá dormindo. Vocês já viram uma coisa dessa? Perdendo tempo porque não estuda direito, por falta de raciocínio. E eu já vi um caso de uma senhora que desencarnou. Ela também era assim muito evangélica, e ela pensava que o espírito, quando saísse do corpo com o fenômeno da morte, ficasse logo dormindo. Aí o que foi que aconteceu? Ela morreu, claro, um dia, porque todo mundo morre. Saiu do corpo, achou estranho, porque ela continuou viva, e ela não entendeu que tinha morrido. Ela achou: não morri, porque eu aprendi que quando morre a gente fica dormindo. Aí a filha dela, numa das noites, saiu do corpo, e ela foi atrás da filha, buscar a filha, e a filha encontrou-a dentro do seu automóvel, na garagem de casa, e disse: mamãe, o que a senhora está fazendo aí? Ela: minha filha, me ajude a morrer. Ela: por quê? Porque eu estou velhinha, eu tenho que morrer, e eu tenho que dormir para me morrer, e eu sei que eu não estou mais no corpo, mas eu não dormi, então falta eu morrer. Aí a filha: não, mamãe, não é assim, eu vou levar a senhora para tratamento. Aí orou, chamou os espíritos iluminados, os socorristas, levaram ela para o mundo espiritual e trataram ela. Veja o equívoco, porque não raciocina, pensa que aquilo ali é verdade, embora contrarie outros capítulos da Bíblia.
mas eles leem só aquele pontinho. Se lá tivesse escrito boi voa, eles iam acreditar, viu? Só pode ser, não é possível. A pessoa tem que raciocinar, não pode acreditar nas coisas assim, porque está escrito. Tem que ver se joga com a vida, tá? Há uma parábola ensinada por Jesus que fala do bom servo, tá? E diz assim: você tem uma vinha e tem um empregado, seu servo. O empregado trabalhou, cultivou a terra, tudo certinho. Chegou no final do expediente, o empregado chegou em sua casa. Na hora que ele chegou, você vai colocar o empregado à mesa para você servi-lo? Disse Jesus: não. Você vai sentar à mesa e dizer: meu servo, traga o meu jantar. E o seu servo vai levar o seu jantar. Aguarde até eu terminar o jantar. Meu servo, terminei, cuide da louça. E o servo vai lavar a louça. Ora, por ele ter feito isso, você vai render graças a ele por ele ter feito isso? Disse Jesus: não. Ele fez o dever dele. Porém, ele é um simples servo sem valores além do normal. E disse Jesus: ele não passa de um servo inútil. Jesus foi muito rigoroso aí. Disse que ele era um servo inútil. E dá um exemplo dizendo: todas as vezes que nós cumprimos apenas o nosso dever, nós não passamos de servos inúteis, porque só fazemos o nosso dever. Ora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quando nós criamos só nossos filhos direitinho, né? Quando nós respeitamos apenas a lei, quando nós fazemos tudo certo, mas o nosso dever, porque nós temos deveres na sociedade, nós integramos a sociedade, recebemos dela a proteção, a vivência, e temos que dar à sociedade alguma coisa em troca, né? Pagar nossos impostos, respeitar o direito dos outros, contribuir para essa sociedade. Isso é nossa obrigação, né? Nosso dever. Aí disse Jesus: toda vez que nós cumprimos apenas o nosso dever, nós somos inúteis. Não é bem inútil, ele foi rigoroso. Ele quis dizer: nós não devemos nos limitar a cumprir apenas o nosso dever. Para você ser agradável a Deus, disse Jesus, você tem que fazer além do seu dever. Se alguém te andar 1000 passos, ande 2000. Se alguém te der uma tarefa, faça bem, se puder, faça um pouco mais. Porque o bom servo, ele não faz só a tarefa que lhe determinaram, ele analisa o que é melhor para a empresa, para aquela empresa progredir. O que o patrão vai pedir dele, ele já vai adiantando. Isso se aplica na nossa vida em relação ao progresso espiritual. Ora, nós estamos aqui na Terra para evoluir, não é? E viemos para cá com um programa de casar com a Maria Teresa. Às vezes é, nem sempre, mas grande parte é. Casar com a Maria Teresa, ter 3 filhos ou 2 filhos, trabalhar em setores tal, às vezes depende do programa do Espírito, viver, passar por certas enfermidades, dificuldades, tudo aquele programa. Se nós cumprirmos só isso, nós já estamos evoluindo, porque estamos cumprindo a nossa tarefa, o nosso dever. Mas Jesus não quer que a gente cumpra só isso, porque senão a gente não evolui além daquilo que está traçado. Para evoluir mesmo é preciso fazer o bem além, ir praticar a caridade, se esforçar para se modificar interiormente, ter paciência com as pessoas que nos atormentam, tá? E nós não costumamos ter, tá? Mexer com o nosso egoísmo, transformar o nosso egoísmo em altruísmo, em bondade, enfiar a mão no bolso e, ai meu Deus, só tem esse dinheirinho aqui, e ter uma coragem de ajudar o próximo. É difícil fazer isso, mas é o que recomenda os Espíritos. Para você evoluir mais rapidamente, faça o bem, não meça esforço, ande, deixe os seus folguedos do lado se preciso for,
Se sacrifique, porque a caridade verdadeira é a que nós nos sacrificamos em favor do próximo. É isso que faz o espírito evoluir. Aí você vai dizer, poxa, tanta coisa que pede da gente. É verdade, mas o prêmio do lado de lá é maravilhoso, é eterno, tá? A felicidade que se conquista do lado de lá, evoluindo, se iluminando com vários conhecimentos, é francamente transformadora, faz com que o espírito seja realmente feliz, certo? Muitas pessoas veem que isso é difícil e se enganam e pensam que para ganhar o reino do céu basta ela ir à igreja ou basta ir ao centro espírita. Quem vive só de ir à igreja ou do centro espírita já está num bom caminho, porque está se esforçando moralmente, mas o bom mesmo é cumprir o que Jesus ensinou. Jesus ensinou misericórdia e caridade, ensinou moral, lições morais, caridade moral. Nós aprendemos aqui na doutrina que o Espiritismo exige no nosso comportamento diário, a vida exige comportamento diário, caridade moral e caridade material. E a parte moral de Jesus, ele diz assim: sede misericordioso, ou seja, perdoe 70 vezes 7, não guarde rancor de ninguém, não pense em vingança, sempre perdoe. Isso é moral, misericórdia, tá? Tenha pureza em seu coração, bem-aventurados os puros de coração, disse ele. Eles verão a Deus, quer dizer, que ficarão tão puros que compreenderão, verão a Deus. Pureza de coração exige não ter ódio, não ter ressentimento, não ter nenhum tipo de rancor, tá? Não ter nenhuma maldade e mesmo se purificando. Isso é difícil, mas é o caminho, tá? Ainda disse: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Quer dizer que nós, na nossa vida diária, temos que sermos justos. Justo com tudo que fizemos, tudo com as pessoas. Não podemos criticar os outros sem razão nenhuma. E mesmo com razão, guarde a sua crítica. Se ela não for trazer benefício, não critique. Se for denegrir a imagem da pessoa só, não vale a pena, tá? Saiba viver, tenha paciência com as pessoas que pensam diferente, ou mesmo com aquela chata, dá um jeitinho. Caridade moral, tá? Disse: se alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000. Quer dizer que tolere aquele colega chato do trabalho, tolere aquele chefe chato que te aborrece, tolere aquelas injustiças que você consiga tolerar. Se não conseguir tolerar, tome suas medidas, né? Processe o camarada, faça alguma coisa, mas evite inimizades, evite arengas, saiba viver, disse Jesus, tá? Bem-aventurados os brandos, os mansos, os pacíficos, deles é o reino do céu, eles herdarão a terra, ou seja, ficarão aqui quando esse planeta for um mundo mais feliz. Para ficar aqui é preciso ser brando, pacífico no nosso coração, não resolver nada com sentimento de violência. Então, isso é ensino moral, deixado por Jesus, ao ponto de amar vossos inimigos. Quer ser perfeito? Ame vossos inimigos. Orai pelo que te calunia, que te critica, né? Ora bolas. Isso é ensino moral. Na caridade, ele contou a parábola do bom samaritano, e o bom samaritano foi aquele homem que socorreu o que estava caído, né? Machucado. O bom samaritano não conhecia o homem, socorreu, ateou faixas na ferida do homem, colocou vinho para diminuir as dores, levou o homem para a hospedaria, pagou a conta, deixou dinheiro para pagar mais, ainda disse que na volta ainda cobriria o resto das despesas. Ele disse: como obtém o reino do céu? Faça como o samaritano. Ou seja, a receita é fazer a caridade. Essa é a receita dada por Jesus. Falou do grande julgamento e disse que voltaria na glória do Pai, separaria os bodes das ovelhas,
A direita diria: vinde, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, sede, me deram de beber. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava nu, vocês me vestiram, né? Eu era estrangeiro, vocês me acolheram. Enfim, ele mostra o quê? Que nós temos que ter sentimento de amor ao próximo, praticar o bem. Ide para a alegria eterna. E para os da esquerda ele diz: ide para o sofrimento, porque não me deram de comer, não me socorreram, ou seja, foram egoístas. Ou seja, a pessoa que leva uma vida de egoísmo, ela não está progredindo espiritualmente, então ela não vai obter a felicidade do Espírito que amou. Este é o ensino de Jesus, isso está no grande julgamento, tá? Ainda perguntaram a ele quem era o maior no reino dos céus. Ele disse: quer ser o maior no reino do céu? Seja o servidor dos outros, ou seja, trate de servir e não de impor ordens a ninguém à toa, não de se parecer grande e humilhar os outros, porque isso é vaidade e orgulho. Seja manso e sirva, ajude. Eu vim para servir. Ora, ele, governador do planeta, diz que veio para servir, fazer o bem. Então esse é o caminho. Ele ofereceu também o reino dos céus para Zaqueu, porque na casa de Zaqueu ele contou várias parábolas, ele ensinou também a doutrina do cristianismo, claro, e Zaqueu ficou encantado e disse: Senhor, a partir de agora eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e ainda vou procurar aquelas pessoas que eu prejudiquei e devolver 4 vezes os que eu prejudiquei. Aí Jesus disse: a salvação chegou a esta casa. Ou seja, o homem mostrou que tinha um coração desapegado, certo? E aceitava, passou a crer que a vida espiritual era uma verdade, que Jesus sempre mostrava que a vida continuava depois da morte, tá? Ora, esses são ensinos de Jesus. O que deve então uma religião ensinar, se é que ela é cristã? Isto. Mas as pessoas pensam: não, eu vou à igreja domingo lá, mas você vai lidar com elas, ela fala da vida dos outros, fala em dar tiro nos outros, briga com os outros, não mudam nada. Aí vem a casa espírita e diz: maldita a hora que eu vim no centro espírita. Chego aqui, todo mundo fica mostrando que eu tenho que ser bonzinho, tenho que mudar. Sim, você não quer ser feliz? Aqui dá o roteiro da felicidade para você, porque na terra você não vai ser, não. Ontem eu vi um psiquiatra falando, e ele disse assim, o psiquiatra era muito religioso, ele disse assim: eu vivo em função da morte, porque vivo preocupado com a minha morte, então eu vivo fazendo bem por causa disso, porque sei que o meu espírito vai levar o que eu fizer. Aí eu pensei: não, meu caro doutor, não é bem em função da morte, você vive em função da vida espiritual, que claro, você vai gozar dela quando estiver livre do corpo carnal definitivamente. Aí sim, com o fenômeno da morte. Não é que ele viva em função da morte, ele vive em função da vida espiritual, porque ele desenvolveu uma fé muito grande. Ora, viver em função da vida espiritual é o que Jesus ensinou, é exatamente o que ele ensinou. O homem disse: Senhor, diz para os meus filhos, para os meus irmãos, aliás, meus irmãos, me dá parte da herança que me coube, porque o papai faleceu, deixou herança e meus irmãos não estão me dando o que é meu. E Jesus disse: quem me nomeou seu partidor, né? Ou seja, eu não sou partidor de bens de ninguém. Mas aí contou a parábola dizendo que não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, se preocupar tanto com bens materiais e não se preocupar com a sua moralidade, com o seu espírito que vai viver eternamente, vive eternamente, né? E Jesus ainda disse: insensato que ele és, hoje mesmo a alma dele será perdida. E que servirá esse bem que ele acumulou? Porque ele disse: Senhor, um outro diz: eu
plantei muito, colhi muito. Vou fazer vários celeiros, encher os celeiros de mercadoria e dizer: alma, agora você pode gozar, descansar, se deleitar. Jesus está dizendo o que nós fazemos aqui. Quando eu me aposentar, vou passear na praia, vou comprar uma casinha lá na praia e só ficar vendo as boazudas passar o tempo inteiro. E esquece que nós temos o fator tempo, e o tempo é talento diante de Deus. Todo o tempo que temos, se possível, deve ser aproveitado na prática do bem, na evolução moral, e não em gozos perdidos. Os espíritos não estão dizendo: deixe de passear. Não é isso. Vá passear, mas só que não faça só passear, tá? Deixe de beber, não beba nada. É pecado botar uma bebidinha na boca. Não é isso. Não, pode beber, mas sem se embriagar. Tudo comedidamente, tá? Não ganhe mais dinheiro não, fique pobre. Ei, ninguém falou isso. Precisa de dinheiro. O dinheiro é uma bênção, só que não põe a sua vida só em função de dinheiro. Em primeiro lugar, a sua alma. É isso que os espíritos estão ensinando. Cuidemos do nosso espírito em primeiro lugar, tá? Porque a vida continua e nós vamos chegar do lado de lá e vamos ficar arrependidos. Por que eu não me dediquei mais? Por que, meu Deus? O Espírito André Luiz diz: nós devíamos morrer todo ano da seguinte maneira. Ele fala em tom de brincadeira: devíamos morrer e o corpo não morreu, o corpo fica lá meio em condições. A gente chegar no mundo espiritual, a vida é assim, meu Deus. Passado uns meses, pronto, pode voltar, renasce de novo. Aí ele pegava o mesmo corpo, mas lembrando de tudo. Aí ele: vou mudar o roteiro da minha vida, porque até aqui, mas acontece que isso é impossível. Ele mesmo diz: isso é impossível. Mas se a gente morresse pelo menos uma vez por ano, dava para a gente vir para o lado de cá ver como nós temos que nos dedicar aí na Terra e ser proveitosa a nossa encarnação, segundo o Espírito André Luiz, porque ele ficou muito cheio de ânimo para ensinar isso, porque ele praticamente patinou na última encarnação dele, patinou muito, destruiu o corpo dele muito cedo, com 30 e poucos anos de idade, 38 se não me engano, ele morreu, e ele podia ter durado até 60 e poucos anos, né? Mas bebendo, comendo e vivendo uma vida de egoísmo e de vaidade. Porque naquela época, 1930, não tinha o que temos hoje. Quem precisasse de um médico tinha de ir direto pagar a consulta. Eram filas e filas, pagando em dinheiro. Então se ganhava muito dinheiro facilmente. E aí se achava a rainha da cocada preta, né? O orgulho crescia muito em cada um, não era só no médico, né? Foi o que ocorreu com ele. E ele então sofreu muito, ficou no umbral 8 anos e viu que esse caminho não é o certo. Ele tem que ajudar as pessoas, para as pessoas não caírem nesse mesmo erro que ele caiu, né? Então, lamentavelmente, a doutrina espírita dá uma notícia difícil. Você quer ser feliz? Faça a sua parte. E não é fácil fazer, é preciso insistir no bem, tá? Você quer virar um espírito lindo, bonito, maravilhoso, o tal do anjo brilhoso? Quer? Quero. Então, inicie fazendo o bem. Caridade, caridade, mais caridade. Vai chegar lá, tá? Vai chegar lá, é só insistir. Viu, dona Yolanda? Só insistir. Como a senhora decidiu que agora vai insistir, logo a senhora está lá brilhando também, tá? Todos nós, quando nós aprendermos mais amor em nossos corações. Muito obrigado.